Lei de Organização e Divisão Judiciárias e para falarmos do artigo 16. Marquem o artigo 16, uma questão importante, uma questão que pode gerar uma polêmica no dia do concurso e até mesmo no estudo da organização judiciária quando se confronta Lei de Organização Judiciária e Regimento Interno do Tribunal de Justiça, tá? Mas antes de nós analisarmos essa polêmica, vamos focar na Lei de Organização e Divisão Judiciárias. Atenção com o artigo 16, tá? Vejam só o texto do artigo 16 da LC 59/2001. São órgãos do Tribunal de Justiça. Aí vem, inciso 1º, Tribunal Pleno. O Tribunal Pleno compreende a totalidade dos desembargadores do TJ. Então, os 140 desembargadores do TJ representam o Tribunal Pleno, tá? Então, eu estou falando da totalidade dos desembargadores. Inciso 2º, marquem o inciso 2º, a Corte Superior. Isso mesmo. Corte Superior. Ah, professor, mas no regimento interno está órgão especial. Verdade. No regimento interno, a denominação da Corte Superior, ela foi alterada para órgão especial. Mas essa alteração ainda não aconteceu na Lei de Organização e Divisão Judiciárias, tá? Daqui a pouquinho eu explico como se portar diante dessa situação. O importante é perceber o seguinte: atualmente, o texto do artigo 16 da Lei Complementar número 59/2001 são órgãos do Tribunal de Justiça. E aí no inciso 2º, Corte Superior. Além da Corte Superior, tá? A Corregedoria Geral de Justiça, questão óbvia, né? Todo tribunal tem a sua respectiva corregedoria. Se eu estou falando do TJMG, o TJMG tem a Corregedoria Geral de Justiça. Depois, Conselho da Magistratura. Depois, inciso 5º, o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais, tá? Que vai ser responsável pelo planejamento, pela gestão de uma maneira geral do sistema dos juizados especiais no estado de Minas Gerais. A gente vai estudar o Conselho não só no regimento, mas mais à frente também nós vamos falar na própria Lei de Organização Judiciária do sistema dos juizados especiais, tá? Bem, além disso, as comissões previstas aí no inciso 6º, e eu tenho que lembrar que no regimento interno existem comissões permanentes e comissões temporárias. É a exemplo de comissão permanente, a Comissão de Organização e Divisão Judiciárias. Exemplo de comissão temporária, a Comissão de Concurso Público, de concurso para ingresso, né, como servidor na Justiça de primeira instância, segunda instância, concurso para ingresso como juiz substituto, enfim, comissão de concurso sempre é uma comissão temporária, tá? E por fim, inciso 7º, as câmaras e os demais órgãos que forem previstos em seu regimento. E os demais, claramente a enumeração feita pelo artigo 16 é uma enumeração exemplificativa e não taxativa. Na hora que ele fala as câmaras, aí eu tenho as câmaras cíveis, as câmaras criminais e demais órgãos, eu estou claramente, eu tenho aqui claramente demonstrado que a enumeração feita pelo artigo 16, ela não é taxativa, ela é meramente exemplificativa. É por isso que quando se estuda o artigo 9º do Regimento Interno, nós encontramos uma listagem muito mais completa com relação aos órgãos do Tribunal de Justiça, tá? Se eu quero saber realmente quais são os órgãos do Tribunal de Justiça na totalidade, de forma completa, eu tenho que estudar pelo regimento interno. Aqui eu tenho simplesmente uma denominação mais genérica, né? Citando alguns órgãos do Tribunal de Justiça, vamos dizer assim, né? Eu tenho aqui mais a essência do tribunal em si e, em tese, até mesmo órgãos que, em regra, você encontra praticamente em todos os outros tribunais de justiça, tá? Então a denominação completa, específica, está no regimento interno, sobretudo lá no artigo 9º do regimento interno do TJMG. Essa denominação mais genérica aqui nós vamos encontrar na Lei de Organização e Divisão Judiciárias, tá? Isso já gerou questão de concurso e pegadinha por parte do Tribunal de Justiça. Então atenção, eu não sei se foi no concurso de 2005 ou no concurso de 2007, agora eu não me recordo, tá? Mas a questão aqui é a seguinte: fiquem de olho no enunciado. Se o enunciado disser, de acordo com a Lei de Organização e Divisão Judiciárias, esquece o regimento interno. Se o enunciado disser,
de acordo com o regimento interno, são órgãos do Tribunal de Justiça, esquece a lei de organização e divisão judiciárias, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse concurso, acho que foi o de 2007, se não me engano, tá? Neste concurso, nós tivemos uma questão que falou assim, ó, de acordo com a lei de organização e divisão judiciárias, são órgãos do Tribunal de Justiça. Aí tinha uma opção que trazia a enumeração do artigo 16. Que trazia a numeração completa do artigo 16 da Lei Complementar. Tinha uma outra opção que trazia a enumeração do artigo 16 e mais órgãos que estão citados no regimento interno do Tribunal de Justiça. Em termos práticos, nós tínhamos a seguinte situação. Uma alternativa estava calcada na literalidade do artigo 16. Outra alternativa era mais completa, abrangia não só a Lei Complementar número 59, mas também o regimento interno. Tá? Muita gente que estudou a organização judiciária de forma bem completa, intensa, a Lei de Organização Judiciária e o regimento interno, entendeu que o mais correto era marcar a afirmativa mais completa. E optou pela resposta que reunia não só os órgãos do artigo 16, mas também alguns órgãos citados no artigo 9º do regimento interno. Quando saiu o resultado, quando saiu o gabarito, tá, do concurso, para surpresa de muita gente, o Tribunal de Justiça e a banca examinadora consideraram como sendo correta a alternativa que tão somente representava o artigo 16, que estava baseada na literalidade do artigo 16. O argumento do TJ e da banca examinadora foi de que o enunciado não estava pedindo a respeito do regimento interno. O enunciado estava pedindo tão somente com relação à lei de organização e divisão judiciárias. Como isso já aconteceu, apesar de eu não concordar muito, tá? Isso é uma outra questão. Como isso já aconteceu, fiquem de olho no regimento interno. Fiquem de olho no enunciado da questão. Se o enunciado da questão trouxer lei de organização judiciária, foco no artigo 16. Se o enunciado da questão trouxer regimento interno, esquece, tá, a lei de organização judiciária e foco no artigo 9º do regimento interno. Agora você deve estar se perguntando, e se o enunciado trouxer as duas ou não trouxer nenhuma, referência a qual norma seguir? Se trouxer as duas ou se não trouxer, então, por exemplo, eu tenho um enunciado que fala assim, de acordo com a lei de organização e divisão judiciárias e o regimento interno do Tribunal de Justiça são órgãos do tribunal. Aí eu tenho que lembrar o seguinte, eu tenho que somar a enumeração feita pelo artigo 16 mais a enumeração feita pelo artigo 9º. Vai ser a resposta mais correta. Só que aí a gente cai na polêmica atualmente existente. Qual que é a polêmica atualmente existente? A denominação do órgão especial do Tribunal de Justiça. É Corte Superior? É órgão especial? Na Lei Complementar, Corte Superior. No regimento interno, órgão especial. Aí vocês irão lembrar o seguinte, tá? Qual que é a questão aqui, Falei de normas de organização e divisão judiciária no Brasil. A norma mais importante de todas, que traça, a organização do Poder Judiciário de uma maneira genérica, os princípios a serem observados, é a Constituição da República. Quem já estudou o curso de Poder Judiciário na Constituição da República sabe disso. Além disso, no âmbito dos estados, outra norma de extrema importância, é a Constituição do Estado. E no nosso caso aqui, a Constituição do Estado de Minas Gerais. Além da Constituição do Estado, nós temos a Lei de Organização e Divisão Judiciárias de cada estado. No nosso caso aqui, a Lei Complementar número 59/2001. E além disso, nós temos as resoluções dos tribunais, tá? O regimento interno é uma resolução
do Tribunal de Justiça. Então, existe uma hierarquia das normas de ordenação, existe uma hierarquia das normas de organização judiciária no nosso regimento interno, ou no nosso ordenamento jurídico, tá? A Constituição do Estado, ela não pode afrontar a Constituição da República, muito menos a Lei de Organização Judiciária e o regimento interno podem afrontar também a Constituição da República. Da mesma forma, a Lei de Organização Judiciária e o regimento interno não podem afrontar a Constituição do Estado. E além disso, eu tenho que lembrar o seguinte, que o regimento interno não pode afrontar a Lei de Organização e Divisão Judiciárias, tá? E aí é importante lembrar o seguinte, ó, a Lei de Organização Judiciária é uma lei complementar. O regimento interno é uma resolução. Uma resolução de um tribunal não tem capacidade, não tem o poder de revogar um dispositivo de uma lei complementar. Então é por isso que eu afirmo para vocês hoje, atualmente, tá? Se nós tivermos uma questão cujo enunciado aborde os dois diplomas ou não faça referência a nenhuma das normas, a resposta mais correta é Corte Superior. Por que a resposta mais correta é Corte Superior? Porque para alterar essa denominação Corte Superior, não basta uma resolução. Eu preciso de ter um projeto de lei complementar encaminhado à Assembleia Legislativa para que a Assembleia Legislativa faça a aprovação desse projeto de lei e aí sim esse projeto de lei venha a alterar o texto da lei de organização, né? A partir do momento que ele foi aprovado, se transformou em uma lei, ele altera o texto da lei de organização e divisão judiciárias. Regra básica, né? Lei posterior revoga lei anterior naquilo que for conflitante. Eu jamais posso afirmar que resolução posterior revoga lei anterior naquilo que for conflitante. Então, se hoje existe o choque, e se porventura o enunciado da questão não fizer referência a uma das normas em si, vocês irão resolver a questão pensando de uma forma hierárquica. Qual é a norma mais importante? Qual é a norma que tem mais força? Ora, obviamente, a lei complementar. A resolução, o regimento interno do Tribunal de Justiça não revogou de forma alguma a denominação prevista na Lei de Organização e Divisão Judiciárias, tá? Então, cuidado, eu não posso afirmar que a Corte Superior acabou, que a denominação Corte Superior foi revogada quando eu analiso o ordenamento jurídico relacionado à organização judiciária presente no edital do concurso como um todo, tá? Então tenham esse cuidado, tá? Na verdade, o que aconteceu, gente? O grande objetivo do TJ é padronizar, vai ser tudo órgão especial. Por quê? Porque o texto da Constituição da República, de uma maneira genérica, tá? Isso não é obrigatório, tá? O texto da Constituição da República, de uma maneira genérica, adota o nome órgão especial. O que diz o artigo 93, inciso 11 da Constituição da República? O artigo 93, inciso 11, ele diz o seguinte, ó: nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de 11 e o máximo de 25. E, inclusive, eu tenho que lembrar que metade vai ser, né, por antiguidade e metade por eleição do Tribunal Pleno, tá? Então, percebam que a matiz disso tudo está na Constituição. Só que a Constituição, gente, é uma norma genérica, tá? Não é preocupação da Constituição determinar que todos os órgãos especiais dos tribunais existentes no Brasil chamem-se órgão especial. Aqui é simplesmente a referência à existência de um órgão, o órgão especial, que em regra, inclusive, vai acumular as principais competências jurisdicionais e administrativas daquele tribunal. Então a preocupação da Constituição é uma preocupação genérica. Tanto é que tem tribunal que denomina o seu órgão especial como Corte Especial. Tem tribunal, como o TJ fazia, né, no próprio regimento interno anteriormente e continua fazendo na Lei de Organização Judiciária, Corte Superior e assim por diante. Quem vai definir o nome específico do órgão especial
são as leis de organização e divisão judiciárias e os regimentos internos, tá? Eu não posso interpretar a Constituição de maneira a entender que, não, a Constituição está obrigando, determinando que todos os tribunais denominem o seu órgão especial como sendo órgão especial. Não, eu tenho que lembrar que órgão especial aqui é um gênero, tá? Eu estou tendo uma denominação genérica. Qual que vai ser o nome do órgão especial do STJ, do TST, do Tribunal de Justiça de Minas, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul? Isso fica a cargo de cada tribunal, através do seu regimento interno. Está a cargo das leis de organização e divisão judiciária. Agora, o que eu não posso ter é discrepância, um descompasso entre uma e outra, tá? Afinal de contas, o regimento interno, ele tem que respeitar as disposições contidas na lei complementar, tá? Então, não vale o argumento que a Constituição determina que seja órgão especial a denominação. Não, a Constituição não determina. A Constituição cria uma faculdade para os tribunais com mais de 25 julgadores. Os tribunais com mais de 25 julgadores poderão criar o órgão especial. Qual vai ser a denominação do órgão especial? Fica a cargo de cada lei de organização judiciária e de cada regimento interno, tá? Basta percorrer os sites dos tribunais de justiça, dos tribunais brasileiros, para perceber que existem diversas denominações, tá? Mas, em tese, né, eu sempre tenho ali uma questão que demonstra que aquilo ali é o órgão especial do respectivo tribunal. Mas, bem, voltando na questão do TJ, qual foi a intenção do TJ? A intenção do TJ foi padronizar, mas colocar assim, órgão especial. Mas não necessariamente ele está obrigado a fazer isso por conta do texto constitucional, tá? Só que ele fez isso no regimento interno, mas ainda não foi feito na lei de organização e divisão judiciárias, tá? Mas, inclusive, o TJ já aprovou um anteprojeto de lei, a Comissão de Organização e Divisão Judiciárias do Tribunal de Justiça já aprovou um anteprojeto de lei, no qual esse anteprojeto irá se transformar, né? No qual esse anteprojeto, que vai se transformar em um projeto de lei, faz essa modificação no artigo 16, inciso 2º. Então, o projeto de lei que está para sair do TJ e ir para a Assembleia Legislativa atualmente, ele vai corrigir esse descompasso. O artigo 16, inciso 2º, será alterado. Ao invés de nós termos aqui Corte Superior, teremos órgão especial. Isso já está em encaminhamento dentro do Tribunal de Justiça. E daqui a pouco o presidente do Tribunal de Justiça, né, como chefe do Poder Judiciário, como chefe do TJ, vai encaminhar para a Assembleia Legislativa o projeto de lei, de modo que a Assembleia Legislativa altere esse projeto, aprove, né, esse projeto de lei e altere a Lei de Organização e Divisão Judiciárias, tá? Mas isso é para o futuro. Nós não estamos falando da realidade atual, para o concurso atual. No concurso atual, eu tenho que observar a atual redação do artigo 16, inciso 2º. Assim, cuidado com o enunciado. Volto a repetir. Se o enunciado disser lei complementar, lei de organização e divisão judiciárias, está querendo a enumeração feita pelo artigo 16. Então, o mais correto vai ser Corte Superior. Se o enunciado disser regimento interno, de acordo com o regimento interno, tá? O mais correto é observar a denominação órgão especial, presente lá no artigo 9º, inciso 2º do regimento interno. Se o enunciado trouxer as duas normas, eu tenho que fazer toda essa interpretação aqui, ó, com relação à hierarquia das normas. Prevalece a denominação da lei complementar, Corte Superior. Afinal de contas, uma resolução não tem a capacidade de revogar um dispositivo de lei complementar, tá certo? Bem, e se não trouxer nenhum tipo de informação, são órgãos do TJMG. Não tem referência à lei de organização judiciária nem ao regimento interno. Também subentende-se que o examinador está cobrando o ordenamento presente no edital como um todo. Então prevalece, mais uma vez, Corte Superior, tá? Porém, eu acredito que o TJ não vai correr esse risco, não. Eu acho que se o TJ
for fazer uma questão aqui sobre os órgãos do Tribunal de Justiça, ele vai delimitar muito bem no enunciado qual que é o diploma que está sendo utilizado como base para a questão. Se vai ser a lei de organização judiciária ou se vai ser o regimento interno. E particularmente, eu acredito que ele deva fazer a questão com base no artigo 9º do regimento interno, tá? Mas enfim, tudo é possível. Sejam maldosos. Atenção ao enunciado. Depois não digam que eu não avisei, ok? Então, ó, de acordo com a Lei de Organização e Divisão Judiciárias, são órgãos do Tribunal de Justiça atualmente. Inciso 1º, o Tribunal Pleno, a Corte Superior, a Corregedoria Geral de Justiça. Inciso 4º, o Conselho da Magistratura. 5º, Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais, tá? 6º, comissões, e aí lá no regimento eu tenho comissões permanentes, comissões temporárias, tá? E além disso, as câmaras e os demais órgãos que forem previstos no regimento interno. Enumeração exemplificativa, meramente exemplificativa. Se eu quero estudar de uma forma mais completa e específica todos os órgãos do TJ, eu tenho que ir lá no regimento interno, lá no artigo 9º do regimento interno. Atenção com o artigo 9º do regimento interno. Quando a gente estiver estudando o regimento interno, eu vou dar bastante ênfase para o artigo 9º do regimento interno, ok? Bem, com isso a gente finaliza a presente aula, tá? No nosso próximo encontro, nós falaremos a respeito da Corregedoria de Justiça. Obrigado e até lá!